Olá, meus irmãos, boa noite. Estamos começando mais uma live e hoje eu tenho o privilégio de conversar aqui, de receber aqui meu grande amigo, pastor Marcelo Toschi, da Igreja Amor e Cuidado de Araçatuba. A minha expectativa já está muito grande porque eu sei que vai ser maravilhoso, vai ser um tempo muito precioso. Essa live aqui eu sei que Deus vai falar muito ao meu coração e ao seu coração. Por isso eu quero já pedir que você possa divulgar aí a nossa live, quem sabe você possa recomendar aí para alguém já essa nossa live com o pastor Marcelo Toschi. Daqui um pouquinho, acho que vai ser assim muito bom. Deus com toda certeza vai trazer uma palavra para o meu e o seu coração. Então vamos lá, pastor Marcelo já entrou. E nós vamos juntos aí nesta live, que vai ser muito bom. Ô Marcelão, tudo bem? Fala, meu paizão, a paz, tudo bem? Eu tô joia, graças a Deus. Tudo. Aqui tudo na bênção. Melhor agora, falando contigo, né? Privilégio te receber aqui, tá tudo certo. E, rapaz, que bom você poder separar esse tempo aí para compartilhar conosco, para repartir conosco aquilo que Deus está fazendo aí. Então, quero que você... Antes de mais nada, eu tenho que tomar cuidado, senão tu vou achar que é discipulado, né? A gente se falando no computador. Se eu começar a Ai. compartilhar, abrir aqui, vocês me perdoem, eu posso confundir no meio achando que é discipulado. Ai, que legal, pastor. Como é que você está? Graças a Deus, estamos aqui animados. Isso aqui é importante, né? O pessoal tem que entender, querido, que esses momentos assim que surgem de dificuldades são oportunidades para a gente crescer, avançar. Estava agora há pouco compartilhando com o pastor da IBAN lá de Campo Grande, o Bila, e falando exatamente isso. Nós cantamos e pregamos sobre vitória, mas só tem vitória quem passa por luta. Então, aleluia, vamos para cima, né? Que beleza. Pastorzão, então, como eu faço com todas as lives com meus convidados, eu quero já te agradecer. Tem um pessoal de Americana já pedindo, manda um alô para Americana, um alô, meus irmãos, um abraço para vocês. Vocês estão entrando aí. Também você que já está aí e quiser fazer uma pergunta para o pastor Marcelo, pode fazer, porque ele vai responder. Pode ficar tranquilo que você Amém. faça a sua pergunta e se você quiser interagir conosco também, que estamos à sua disposição. Pastor, quando eu procuro fazer aqui, eu quero pedir também para você, se for possível, conta um pouco da sua história para nós, dá um pouquinho aí do seu testemunho para cada um de nós, para o pessoal seja tão conhecido, mas para eles serem abençoados com o teu testemunho, para a glória de Deus. Amém, pastorzão. Bem, meu nome é Marcelo Toschi, estou em Araçatuba, mas eu nasci em Tupã, interior de São Paulo, nasci num lar cristão, sou quinta geração de batista por parte de mãe e pai, terceira geração, cresci na igreja e eu, na minha juventude, 18 anos, fui para o seminário, fiz um seminário bem fundamentalista e junto com a Ana, era minha noiva na época, depois de um ano nos casamos e depois retornei a Tupã, depois de fazer o curso teológico, um curso de missões. Aí eu fui ser pastor de jovens em Tupã. Ali eu fiquei quase 6 anos na Igreja Batista ali. Depois passei um ano, quase 2, como co-pastor da PIB de Campinas. E assumi a presidência da PIB de Araçatuba em 2008. Então, em 2008 tive uma experiência muito linda com Deus, com o Espírito Santo, sozinho no meu gabinete. Eu conto essa experiência aí na sua imersão de Marília, e muitos acho que já ouviram. E a partir daí foi uma experiência muito assim interessante. Em 2008 tivemos várias experiências com relação à igreja. Em 2009 a gente começou a experimentar um avanço e assim simbólico, mas a igreja começou a ter uma movimentação. Eu conheci, nessa metade de 2009, eu conheci Carlito, e aí eu conheci igrejas com propósito, trabalhando um pouquinho. Na época, quando eu assumi Araçatuba, a igreja tinha por volta de 300 pessoas. E aí a igreja
No final do ano, alguns irmãos saíram por conta de divergência na visão e tal, e montaram uma outra igreja. Nós continuamos com o grupo. E aí, em 2009, conheci Carlitos, estudei propósitos, apliquei essa visão de igrejas com propósito. Em 2011, conheci o senhor, conheci o pastor Domingos, e aí é onde eu conheci a visão em célula, né? Porque foi aí que eu comecei a conhecer a visão em célula, o MDA, e principalmente, assim, o mais importante que eu aprendi a partir da minha experiência com o Senhor, com o pastor Domingos, foi a visão do avivamento. Então, essa paixão, porque era algo que eu, na minha experiência de 2008, foi o que eu pedi para Deus, que eu queria viver um avivamento, mas eu não sabia como. Então, foi muito interessante que a visão de propósitos foi extraordinária, ajudou muito, foi uma base bacana, mas eu não tinha muita proximidade com o Carlito na época, era mais de longe, né? Mas aí com o pastor Domingos a experiência foi pessoal. Ele me levou já no início de 2012, ele me levou para a Coreia, para o Japão, passamos na Coreia, e na Coreia foi quando foi extraordinário ver aquelas igrejas gigantescas, igrejas pequenas lá, tem 80 mil membros. E a gente conheceu igrejas do David Chu, do pastor Yun, que depois nos tornamos, né, conhecidos e retornamos tantas vezes. E eu voltei com aquele apelo da oração. Inclusive, naquele mesmo ano, retornamos, né, pai? Retornamos Sim. Naquele mesmo ano, e aí nós começamos em abril, final de abril, fomos em agosto de novo. Duas vezes no ano. Foi muito forte aquilo. E eu lembro que naquele ano nós começamos as orações da madrugada, vieram os jejuns de 40 dias, e ali foi uma experiência muito íntima com o Espírito de Deus e a visão em célula. Então aquilo... Eu me lembro que em 2012, nessa primeira viagem, nós tínhamos 20 células. 20 células. E o pai me levou para poder pregar no Japão, nas igrejas dele lá. E eu até falei, meu irmão, o que eu vou pregar lá? Eu só tenho 20 células. Aí onde eu aprendi com o pastor Domingos, o pastor Odilon falou, você não tem só 20, você já tem 20. E fui aprendendo a celebrar estas conquistas. Os anos se passaram e crescendo nessa fome, sede de avivamento, e sempre andando junto aí. Depois Carlito se tornou um amigo próximo, sempre junto com o pastor Domingos, Carlito e tal. Hoje nós estamos aí, uma igreja bem alicerçada, nós estamos por volta de 10 mil membros em célula, né? Com 10 igrejas, a sede, mais 10 igrejas na região, e tudo isso para a glória de Deus, e a gente crê que é só o começo, né, pastorzão? Rapaz, mais ou menos essa aí demais. Isso é uma referência para nós, uma inspiração. Tudo Deus, aprendi aí que ele vocês. Compartilhasse um pouquinho aí. Meu Deus, que coisa, né? Quando um homem se coloca nas mãos de Deus, se deixa usar pelo Espírito Santo, ele faz. Ele não tem filhos prediletos, né? A gente aprendeu isso desde cedo, e quando você tem um sonho no coração e que você faz aquele que agrada a Deus. Ó, a Renatinha mandou lá, você voa agora, viu, Marcelo? Eu sou você amanhã, logo é você, né? Então, eu sou sobre, você voa, a Renatinha está aí, finalzinho de junho, início de julho. Tem gente do Tocantins aí, tem gente aqui de São Paulo, tem vários pastores. Para nosso abraço a cada um de vocês que estão aí conosco. Pastorzão, esses dias todos aí, você está também com nós aqui, com a maioria dos pastores pelo Brasil. Nós estamos sem reuniões públicas, como a gente estava tão acostumado, você fazendo várias aí por domingo, e a gente também, e assim, o que Deus está falando no teu coração no meio de tudo isso que nós estamos passando aí já mais de mês sem reunião pública? O que Deus tem falado nesses dias aí ao seu coração? Qual é a palavra que você tem recebido da parte de Deus aí para nós? Pastorzão, essa é uma questão assim, ela é pessoal, né? Mas olhando para a igreja no Brasil, para a nossa realidade aqui, e eu me lembro quando nós temos o nosso semeando, eu sei que o pastor faz aí, acho que fez no começo de janeiro, nós fazemos o nosso em dezembro. E nesses 12 primeiros dias, cada dia representando um mês do ano seguinte, quando foi o terceiro encontro, que era o mês de março, a palavra que Deus nos deu foi oportunidade. Então, eu confesso que quando tudo isso estava naquele burbúrio, desde fevereiro,
e as possibilidades da quarentena. Quando chega março, vem essa quarentena, essa palavra explodiu dentro da gente, sabe? Oportunidade. Então, o que eu posso falar daquilo que Deus tem conversado e várias palavras chegaram a mim com relação a isso? Não é tempo de medo. Não é tempo de medo, é tempo de você confiar, sabendo que está tudo bem. O Senhor é o Deus soberano, que está no controle de todas as coisas. Nada pega Deus desprevenido, nada pega ele de susto. Então, essa palavra veio muito forte, que esse é o momento, que é uma oportunidade. Oportunidade para a igreja se reinventar, oportunidade para muitos repensarem a sua forma de ser igreja, porque agora, por exemplo, hoje mesmo nós acabamos a nossa reunião em célula, as famílias reunidas, acontecendo online. Eu fico imaginando os pastores que não trabalham com célula, ou que não aprovam, ou não sei porquê, como é que estão pastoreando, porque hoje eu vejo que nessa oportunidade, os líderes, eles entenderam essa questão do pastoreio, e eles vão ligando para os seus liderados, aquela turma que estava toda semana com eles na casa deles ou na casa do anfitrião, eles vão mantendo esse contato. Então, é uma oportunidade onde as pessoas estão entendendo, na prática, que é melhor dar do que receber. Eu tenho ensinado, inclusive agora, domingo à noite, eu trouxe uma palavra muito forte. Eu assim, durante a semana tem várias lives e muitos trazem palavra de ânimo. Eu mesmo já compartilhei, fiz aqui lives trazendo uma palavra de ânimo. Quando o Espírito de Deus manda, eu faço. Mas nesse domingo veio uma palavra tão forte de alinhamento. E nós começamos, pai, aqui uma série de mensagens sobre avivamento. E até falou assim, pastor, mas o que Deus está falando com você? Que nesse momento onde o pessoal está precisando de uma palavra de conforto, consolo, você vai falar de avivamento? Eu falei, é isso. Eu falei, eu não conheço outra forma de ver a igreja se animando e se enchendo de esperança do que no sendo cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo é o único que pode trazer, no momento de instabilidade, certeza. O Espírito Santo é o único que pode trazer, no momento de ventos contrários, uma paz de que basta a palavra do Senhor para a calmaria chegar. Então, nós começamos forte. 50 dias de jejum, já estamos na segunda semana desse jejum, e essa série de mensagens sobre avivamento que a gente vai entregar no dia de Pentecostes, celebrando o Espírito Santo. Então, essa palavra de oportunidade, de que está tudo bem com a nossa alma, de que o Senhor está usando todas estas coisas para o bem daqueles que amam o Senhor. Amém. Que palavra. E é tempo mesmo de ousadia, desse alinhamento com o céu. Porque quem não está cheio do Espírito Santo nessa hora vai ter muito medo. Né? Aí é o medo bate. Exato. E Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor, de equilíbrio. O Espírito Santo que vai fazer a igreja continuar avançando. Eu creio nisso. Estamos juntos, muito confiantes nesse tempo de alinhamento com o céu, para que possa haver mesmo avivamento aqui na terra. E eu quero que você também compartilhe conosco se vocês já estão colhendo frutos, mesmo pela internet, aí online, como é que estão os frutos desse trabalhar nesses dias, aí como é que já está acontecendo, porque eu não acredito que os frutos vão vir só depois. Eu acredito que os frutos vão ser colhidos agora nas casas e depois eles vão surgir e vão vir para a casa de Deus. É um tempo de muita gente voltar para Deus, é um tempo de uma grande colheita. Você está querendo uma grande colheita também a partir de agora, não só depois, mas a partir de agora, que depois essa colheita essas pessoas vão aparecer, vir para os cultos muito famintas depois de tudo isso, Marcelo. Como é que está a tua expectativa nesse sentido? Paizão, eu vou falar uma coisa, né? Tem o pessoal da igreja aí acompanhando, né? Da PIB de Marília, alguns aqui também de Araçatuba estão entrando, eu estou vendo aí. Deixa eu falar, olha, com relação aos frutos, desde o primeiro dia, eu me lembro que quando nós comunicamos que não teríamos mais o culto presencial, iríamos para a internet, já na primeira transmissão, incrível, como as pessoas, alguns que estavam distantes, que já estavam desviados durante a live, né, o culto ao vivo, no chat ali do YouTube, as pessoas colocando os nomes,
pedindo reconciliação, voltando para Jesus, buscando a orientação dos pastores, aconselhamento e muitas decisões. Durante as mensagens, a gente sempre tem feito o apelo de reconciliação e salvação. É incrível. E aí a gente manda um link, e nesse link tem um formulário, as pessoas estão preenchendo, estão mandando para a gente por e-mail, né, pedindo. Então, os frutos já estão acontecendo. É impressionante. E que o senhor falou sobre essa colheita, eu creio também. Eu tô junto nisso daí. Como eu disse há pouco, todas as coisas cooperam. Todas as coisas cooperam. Eu vejo que eu, pessoalmente, em concordância até, acho que também é a opinião do senhor, eu não creio que agora seja o final dos tempos, mas o princípio já. Estes são os princípios. Desculpe interromper, mas essa é uma pergunta que eu ia fazer para você agora. Então, eu vou aproveitar, já que você tocou no assunto, responde para nós, na tua visão escatológica, nós entramos no princípio das dores ou nós não entramos? O mundo está sendo preparado aí para a aparição aí do anticristo a qualquer momento, ou nós vamos esperar mais um pouco? Qual é a tua visão escatológica desse tempo, que você, como homem de Deus, nós sabemos que Deus não faz nada sem revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas, e também nós temos os sinais descritos na palavra, olhando para os sinais, olhando para o contexto sociológico, contexto político e até o contexto de igreja. Qual é a tua visão escatológica para esse tempo? Eu gosto muito de história, tá? Bastante, acompanho bastante a história da humanidade, a história bíblica, e dos ensinamentos que a gente vê, tanto Daniel falando, João, no livro das Revelações, eu nunca vi um cenário que se encaixasse tanto como nos dias atuais. A multiplicação da ciência, incrível a tecnologia, como ela se multiplica dia a dia, o que a ciência se multiplica a cada 3 meses, ou a cada dia, é algo assim impressionante, em comparação ao ajuntamento de décadas do que ela conseguia crescer. Então, hoje a coisa é diária. A gente vê os sinais, a própria natureza. Então, na minha visão, nós entramos nesse princípio aí, nesse princípio das dores. As articulações, a gente vê, eu não consigo imaginar ainda, nesse contexto, uma ordem mundial sendo implementada. Eu acho isso fora de questão agora, mas é o início, porque a ideia já começou. Nunca se ventilou isso antes. Se você puxar, você encontra muitas vezes malucos, os Hitler da vida, querendo tomar conta, através da imposição. Mas a ideia de unificar, a ideia está surgindo agora, pela primeira vez nessa história recente. Não pela imposição, mas por uma necessidade. Né? Então as pessoas vão, ONU, e já começa esse tipo de conversa. Eu não creio que isso vá acontecer, mas a ideia, ela começa a ser plantada, para que as próximas gerações, quando ouvirem, não estranhem, já estão acostumadas com a ideia. A gente sabe como é que funciona. Então, para mim, esse é o princípio destas dores, que está tudo sendo preparado para isso. Eu estava até pensando, pai, esses dias eu estava no meu carro, e a Bíblia fala que todo olho verá, né? E eu, meu Deus, quando eu me lembro adolescente, imaginando, falando assim, como todo olho verá? Nós não tínhamos tecnologia, não existia celular. Eu estou agora no meu celular falando contigo aqui. E na época não tinha nada disso. E aí a gente ficava imaginando algo sobrenatural, e como é que o céu... Enfim. Mas, gente, imagine só. Não falta muito tempo. Não falta muito tempo para todo mundo ter um celular na mão. E sabe, de repente até essa tecnologia com relação à vinda de Jesus pode acontecer dessa forma, onde vai ser algo assim, porque já estão estudando até, né, o Google de lançar satélites e balões ao redor do planeta para oferecer internet no globo. E quer dizer, todo mundo vai ter um sinal. Então eu vou ver, eu consigo perceber e sentir que há um preparo. Esse início já começou e levantes vão surgir,
mas eu vibro porque nessa história nós estamos do lado do time vencedor, né? Nós já vencemos. Então, eu estava falando esses tempos atrás aí, porque tem um povo que parece que tem medo, rapaz. Tem gente que, quando começa a ouvir alguma coisa, liga, o pastor está aqui ainda. Então, acho que não foi o arrebatamento. Falou, toma vergonha, rapaz. O dia que eu for, você vai também. Então, não tem negócio de medo. O Espírito de Deus lança fora o medo e nos traz convicção de que a gente está do lado do time vencedor. Glória a Deus. Que bom, meu pastor, que bom. Várias pessoas aí entrando e nós louvamos a Deus pela vida de cada um que está participando, ouvindo essa palavra. A minha nora está aí também, ó, a Jamila te ouvindo. Todo mundo aí é seu fãzão aí, tá bom? Todo mundo dando um abraço aí para você. Vários Beijo. pastores, pastoras, gente de perto, gente de longe. Nós louvamos a Deus, né? Tem aí o Sérgio e a Lúcia, de Araçatuba, estão aqui conosco, né? Outras pessoas, e nós louvamos muito, muito a Deus pela sua vida. Pastor, continuando nessa linha, então, nós podemos ser a última geração da igreja na Terra. Fala um pouquinho sobre isso. Olha, eu falei para o senhor esses tempos atrás. Nós estávamos em Meguido, ano passado. Sim. Mas foi no ano retrasado que o senhor trouxe a... Olha, nós já... Quantas vezes nós já fomos para Israel? 4, 5 vezes? 5 vezes. 5 vezes. Nós já dirigimos caravana junto. Então, nós fomos ali e o senhor sempre... A gente vai dividir nas palestras, mas Meguido é sempre um lugar onde o senhor traz uma palavra muito profética. E no ano retrasado, o senhor trouxe uma palavra que não tinha dado nas outras 3 vezes. E eu sinto que ali foi um impulso muito profético ali. Como o senhor falou, Deus não faz nada sem antes revelar aos teus servos os profetas. E ali, o senhor falou, talvez, pode ser, que você e eu façamos parte da geração que vai se encontrar aqui. Então, eu não ficaria surpreso com isso. Eu creio que nós fazemos parte também dessa geração. Aquela palavra ali foi muito forte, que seria bacana o senhor compartilhar também para a gente um pouquinho, porque aquilo me marcou. E aí, no ano seguinte, que foi o ano passado, de novo nós estávamos lá e a palavra foi nessa direção. E foi incrível, porque todos que estávamos lá, cerca de 50 pessoas, pouco menos, e sentimos aquela convicção, porque foi um momento muito forte, muito profético. E logo nesse ano, começa as coisas a tomarem uma ebulição, né, desse jeito. Mas acho que o senhor poderia contribuir, compartilhar um pouco sobre isso, que seria muito interessante. Posso dar uma introdução, mas acho que é melhor as pessoas irem conosco a Israel na próxima Uau! viagem. Fica melhor. Então, você que nos assiste, aí já fica o convite. A gente tinha uma viagem para outubro desse ano, nós adiamos para o ano que vem por conta de toda essa situação. Né? Na verdade, a nossa agenda foi completamente interrompida, até abruptamente interrompida. Né? De repente, nós, desde o dia 15 de março, estamos sem cultos presenciais, foi o último, foi dia 15. Então, desde o dia 16, e aí a gente teve que suspender toda a agenda de conferência, de face a face com Deus, de encontros, de uma série de coisas que nós teríamos, e agora nós suspendemos também a nossa agenda de Israel para outubro desse ano, mas vai ficar para o ano que vem, então quem sabe você possa ir conosco. Mas tem um lugar chamado Megido, que é para o judeu, aquela região, aquele lugar, é como se fosse, até a Bíblia fala sobre isso, é como se fosse o umbigo da terra. Particularmente, nós cremos na volta de Jesus Cristo e cremos que a igreja passará pela grande tribulação, pelo menos é a convicção, é a minha convicção escatológica. Eu acredito que a igreja vai passar, quando a gente estuda com mais cuidado, Mateus capítulos 24, capítulo 25, Lucas 21, 1 Coríntios 15, 1 Tessalonicenses capítulo 4, 2 Tessalonicenses 2 e o livro do Apocalipse, quando a gente estuda isso com um pouco mais de dedicação, a gente vai ver isso, né? Então, nós estamos, a gente crê que a igreja vai passar por um tempo, e isso é muito sério, quero que você comente sobre isso daqui um pouquinho, que a igreja precisa se preparar. Se nós formos a última geração da igreja, eu quero que você fale sobre isso aqui um pouquinho.
nós somos a geração mais privilegiada da história da humanidade, né? É um privilégio porque nenhuma geração da igreja conseguiu vencer a morte. Se nós formos a geração do arrebatamento, significa que nós não vamos passar pela morte, que a igreja do arrebatamento não terá um funeral, né? Terá uma transformação, um abrir e fechar de olhos e subiremos ao encontro do Senhor nos ares, estaremos para sempre no céu. Então, que privilégio, mas ao mesmo tempo uma responsabilidade de permanecer firme, de atravessar dias difíceis, como a igreja do passado atravessou em vários momentos. Desde o início da igreja, ela atravessou momentos difíceis e a fé chegou até nós porque houveram fiéis que deram suas próprias vidas, de acordo com Apocalipse 11, que elas não amaram a própria vida, venceram as lutas pelo sangue de Jesus, porque não amaram a sua vida até a morte. Pois bem, esse que o Marcelo me pediu para compartilhar, enquanto ele vai se preparando já para o próximo ponto, que é essa questão aí da igreja, nesse preparo da igreja para arrebatamento. O que a gente faz na nossa viagem a Israel, a gente vai fazendo vários cultos, né? A gente vai parando em todos os lugares, Mar da Galileia, Nascente do Jordão, em tantos lugares, né? São tantos lugares, todo dia tem 3, 4 cultos, a gente vai parando, no mínimo são 4 por dia, 2 de manhã, 2 da tarde, né, Marcelo? É difícil ter um dia que não tem, nós paramos tudo e a gente faz esses cultos e é demais. Agora, aí Deus me deu uma palavra que eu creio que quando Jesus descer, particularmente eu penso que ele vai descer lá em Israel, creio nisso por causa da batalha do Armagedon, e acredito que ele vai se posicionar lá em cima do Monte Megido, lugar conhecido como umbigo da terra, é um lugar, né, em hebraico, né, chamado Armagedon, né, ou Megido, né, como é conhecido. Particularmente acredito que ali será o juiz das nações, onde ele vai colocar os perdidos à sua esquerda e os salvos à direita, e ele vai dizer para os salvos: bem-vindo, benditos do meu Pai, vocês possuem por herança o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo, né? E ele vai explicando tudo aquilo ali, e finalmente ele vai dizer para os que estão à esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. É coisa assim que a gente, humanamente falando, nem queria que tivesse escrito, mas a realidade é essa. Então, uma das coisas que eu digo lá em Megido, lá, é que eu digo assim: olha, você vai voltar aqui. Você vai voltar aqui neste lugar. Quer queira ou não, você vai voltar nesse lugar. E aqui você vai olhar para a face de Jesus, ou para todo sempre, entrar com ele, olhar para a face dele para todo sempre. Você vai olhar para a face dele para ser expulso da presença dele. E eu digo: olha, a questão é que quando você estiver aqui, quando nós voltarmos nesse lugar, porque tem um monte e tem aquele vale a perder de vista. Eu digo, a questão é que quando você voltar nesse lugar, você vai estar de um dos lados. A questão é se você vai estar do lado direito ou do lado esquerdo. Se você estiver do lado direito, aleluia, glória a Deus, você vai estar para todo sempre na eternidade com a família de Deus. Mas se você, infelizmente, estiver do lado esquerdo, então a situação não tem mais, significa perdição, inferno e lago de fogo. Então é um negócio muito sério que a gente diz, e a gente faz isso de propósito, para que as pessoas possam levar a sério, porque a gente não pode ficar brincando de cristianismo, brincando de pensar em Deus ou coisa dessa forma só em algumas horas, ou um cristianismo sem um compromisso maior com Deus. Então, é por isso que a gente fala essas coisas, por isso que o Marcelo pediu para eu falar. Mas se você quiser saber mais dessa palavra, vá conosco na nossa próxima caravana, que é demais. Mas acredite no que está em Mateus 25. Ele vai colocar os perdidos à esquerda, os salvos à direita. Todo mundo já pregou sobre isso, já falou sobre isso, mas o problema é que às vezes a gente esquece que isso vai acontecer. E aí, é interessante que Paulo diz, ele diz: eu estou correndo como um atleta que olha direto para a linha de chegada. E ele diz: eu esmurro meu corpo, reduzo a submissão, para que depois de pregar aos outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Então, nós temos que, nesses dias, ser mais fiéis do que nunca, mais firmes do que nunca e perseverar até o fim. Mas fala daquilo que eu coloquei para você, não sei se ainda está lembrado, né? Esses dias que nos aguardam pela frente, como ser igreja relevante, atuante, avivada, e que mantém a chama, o azeite, né? O óleo, não, a lamparina acesa, o óleo, e que espera a volta do noivo. Fala sobre isso para nós, que a palavra é sua. Eu falei muito já nessa live. Não, tô falando, para mim é uma delícia ouvir. E, paizão, no começo do ano, eu com a minha equipe
foi muito forte a palavra que o Senhor nos deu como direcionamento. E o direcionamento, nós inclusive já estávamos trabalhando, agindo com relação à santidade. Eu acho que essa é a forma como a igreja tem de se preparar realmente para esse momento que ele é profético, ele é escatológico. Nós estamos afunilando. Não tem, é o afunilamento, nós estamos caminhando. E a melhor forma, a melhor maneira da igreja se preparar é entender a importância da santidade. Então, lá em Malaquias, diz assim: e o coração do pai se converterá ao filho, e o coração do filho se converterá ao pai, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, eu tenho visto muitas consequências, muitos dos porquês de tudo isso estar acontecendo agora. Eu nunca vi tanta falta de respeito dos filhos para com os pais, dos mais novos para com os mais velhos. É um negócio assim, e enxergando o que estava acontecendo, esses jovens se perdendo de uma maneira assim absurda, nós falamos, nós precisamos trabalhar a santidade. Então esse é um dos focos da nossa liderança. A gente precisou agora, nesse momento de quarentena, mudar um pouco o enfoque, não é? Por conta desse momento, mas nós estamos trabalhando nessa questão da santidade. Porque o próprio Senhor Jesus falou, o Senhor, inclusive eu estava aqui pensando, o Senhor citou a questão do óleo no candeeiro. Então, a noiva, ela tem que estar adornada, preparada para o encontro com o noivo. E não existe nada mais importante do que estarmos com as vestes limpas. Então, mudança de pensamento, mudança de atitude, conversão de caminhos. E a gente está falando com crente. Eu gosto muito de lembrar quando Jesus, lá no Apocalipse, conversando com Pedro, né? Eis que estou à porta e bato. Não é verdade? Então, olha só, Jesus ele traz uma palavra de revelação para João, para 7 igrejas da Ásia Menor. Então, algumas receberam assim palavras muito pesadas e outras tiveram uma palavra, como a igreja de Éfeso, que tem um elogio, mas também tem conselho. Volta para o teu primeiro amor. E qual que era a consequência? Se não ouvir o que o Espírito disse à igreja, eu mesmo venho e retirarei o seu lugar do candeeiro. E a grande pergunta é, onde estão as 7 igrejas? Não estão mais lá. As 7 igrejas da Ásia não tem, certo? Não tem, só tem pedra agora lá. Então qual foi o efeito? O efeito foi não ouvir a voz do Espírito que dizia a igreja, e a consequência, porque no mundo espiritual é 2 mais 2, é 4. No mundo espiritual, 2 mais 2 não vira 8, não é 3. É exato. Então, ouve, obedece e você vai ter a consequência, né, da bênção ou da maldição. Então, eu vejo aqui Jesus dizendo, né, eis que estou à porta e bato. Se abrir, eu entro e você... as pessoas usam até para evangelizar, eu já usei de vez em quando, eu uso, acho que não tem problema nenhum. Mas Deus está falando com crente. Ou seja, podemos ser uma igreja que prega de Jesus, que canta sobre Jesus, mas só não tem Jesus lá dentro. Ele está dizendo, estou à porta e bato. Então, esse é o momento onde a igreja precisa entender que ele é o centro. Não são figuras, não são os pastores, não são os líderes, não são as bandas, não são quantos seguidores você tem. Jesus é o centro. Está na hora da igreja entender isso, vestir as vestes da santidade e colocar Jesus no centro da igreja. Ele pagou o preço por ela. Então, eu vejo um grande vento do Espírito de Deus, sabe, soprando. E tem uma galera aí dizendo, né? Tem a galera cheia de seguidor, porque a Bíblia não é inspirada, é porque a Bíblia tem só algumas partes, e papapá. É nesse momento que começa a aparecer. O vento vai soprando. Ele não sei de onde ele vem, nem para onde vai, mas ele vai soprando. E conforme ele vai soprando, a eira vai sendo limpa. Então, igreja de Jesus, né? Então, para os da PIB de Marília, fica o meu conselho. Para os da Amor e Cuidado que estão me assistindo, já vem como, né? Firmeza,
pegar firme com santidade, adolescente, jovem, adulto, velho, criança. Vamos amar a santidade. Vamos vestir as vestes brancas da santidade. Vamos manter o nosso candeeiro cheio de azeite. Porque esse é o momento. É a melhor forma que eu vejo da igreja se preparar. Porque se ela tiver santa, pura, imaculada, ela não vai ter obstáculo para ouvir a voz do Espírito. E se ela ouve a voz do Espírito, ela sabe como agir em qualquer situação. Ela vai saber agir na hora da pandemia, vai saber agir na hora da prosperidade quando vier. Então, para mim, essa é a melhor forma que a igreja tem de estar preparada. Legal. Agora eu quero que você dê uma palavra aí sobre... Você falou um pouco sobre avivamento, que é um tempo de ver avivamento, um tempo de buscar santidade. E não tem santidade sem o poder do Espírito Santo, porque santidade sem o poder do Espírito Santo é esforço religioso. O esforço religioso vai trombar lá em Romanos capítulo 7. O bem que eu quero fazer não faço, o mal que eu não quero eu acabo praticando. Então, nós só podemos ter um estilo de vida santo se for debaixo do mover, da unção do governo e da direção do Espírito Santo. Pastor Marcelo, eu tenho falado nas nossas lives aqui, dentro do que você estava dizendo, só um pequeno comentário, e eu vou, você entra para a próxima pergunta. Mas eu tenho falado desde o início da crise, na minha primeira reunião, sentei com a equipe, eu disse uma coisa: essa crise vai revelar quem é quem. Quem é cristão de capa e quem é cristão verdadeiro. Essa crise vai revelar também quem é falso, quem é verdadeiro, quem é homem na fé, quem é menino, né? Vai revelar os medrosos, vai revelar os corajosos, e isso fica bem claro até no nível pastoral, no nível de liderança, em todos os níveis da vida da igreja, não só de Marília, Araçatuba, mas pelo Brasil afora. A gente vai dando uma olhada, e é interessante como esses momentos de crise vai filtrando e vai mostrando quem é quem. Agora, dentro de tudo isso, eu tenho falado com as pessoas com quem eu tenho feito live que eu vejo também que no meio de tudo isso, Deus vai derramar do Espírito Santo e vai promover algo poderoso, porque o problema do diabo é que ele nunca aprende, né? Ele sempre tenta fazer coisas para tentar prejudicar a igreja, e aí a igreja sempre volta mais forte. Amém. Então, eu entendi que a gente vai sair mais forte do que entramos. Qual é a sua expectativa sobre o último derramar do Espírito Santo, o último avivamento da história da igreja? Porque se nós estamos no período, no princípio das dores, esse último avivamento também vai preparar a igreja para a volta iminente do Senhor Jesus. Qual é a sua expectativa sobre esse derramado do Espírito Santo que nós estamos crendo e que a palavra é fiel para dizer que isso vai acontecer? Pastor, a minha expectativa e convicção é de uma grande colheita. A consequência desse derramar é de uma colheita assim sobrenatural. Eu acho que tudo que nós experimentamos até hoje, e é impressionante, porque eu aqui mesmo, depois que fui batizado no Espírito Santo e tenho experimentado... Você é meio estragado agora, né? E aí, a gente... essa novidade de vida, né? No fluir do poder do Espírito. E algumas pessoas falaram: a igreja é um avivamento. E é interessante que eu sempre disse e respondi da seguinte maneira: há um mover. As entradas do pessoal chegando face a face, meu Deus, as celebrações, as igrejas multiplicando. Mas eu sempre falei assim: o que nós estamos vivendo ainda não é um avivamento. É o cheiro de abundante chuva. Então, essa é a convicção do meu espírito. Tanto que eu mandei fazer uma placa, e no fundo da igreja ali tem um destaque bem pertinho da porta da sala da intercessão, e tem uma oração assim: Deus, o que o Senhor for fazer nessa geração, não faça sem amor e cuidado. Essa frase, ela nasce de uma convicção daquilo que eu sei que vai acontecer. Desse grande derramar do Espírito, que é uma grande colheita, de bilhões de vidas se rendendo. Então, essa é a minha grande expectativa. E aí,
Por isso do vento limpando a eira, porque o Senhor não é o Espírito Santo quem acrescenta. O Espírito Santo não vai acrescentar estas almas em igreja falsa, em povo que, né? Então eu vejo um grande agir e a oportunidade das igrejas se prepararem, e essa expectativa está muito forte dentro de mim. Um avivamento que vai trazer conversões aos milhões ao redor do mundo. Não é só no Brasil, não. Mas eu creio que o Brasil tem uma participação muito especial nesse grande avivamento global. Aleluia. E, pastor, nós não vamos falar de política aqui nessa live, porque senão é uma coisa... né? Mas... é melhor que eu não me seguro, é melhor, senão... É melhor você deixar para o outro lado. Mas eu queria só que você falasse um pouco como é que você está vendo o Brasil com tudo isso, quais são as suas preocupações com o que você está vendo e como você acha que a igreja brasileira vai atravessar esse momento e vencer esse período. Então vamos lá, sempre na live tem algum esquerdo aí assistindo, então fica bravo não, que eu te amo em Cristo Jesus, tá? Não precisa ficar bravo não. Mas vamos lá, né? Vamos lá. Hoje a gente viu, por exemplo, o PCdoB, o partido PCdoB, Partido Comunista do Brasil, comemorando, né, os 150 anos aí da morte do assassino Lenin. Então tem gente que ainda consegue bater palma para esse tipo de coisa, né? Então, é impossível a gente pensar e repensar a igreja sem analisar a atual conjuntura de governo, porque igreja, nós temos uma organização que ela é separada, mas nós vivemos dentro de um contexto. Contexto esse que recebemos de Deus a orientação de fazer a diferença, porque Jesus, na oração dele, diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra do jeito que é no céu. Quem é que vai implementar a vontade do céu na terra? Governo? De jeito nenhum, a igreja. E como é que a igreja pode fazer isso? Através da sua influência. Ou preparando homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que vão dar bom testemunho, que terão insights. Você viu aquele vídeo extraordinário? O Trump é neto ele é fruto daquele avivamento nas ilhas, não sei o que fugiu o nome. O senhor sabe, o senhor é melhor que eu. Da Escócia, de uma região isso. Da Escócia. Ele é neto. É neto das avivalistas. Das avivalistas lá, meu. As veinhas, rapaz, que não conseguia andar, orando pelo pastor não sei o quê, aí a filha vem e tem filho nos Estados Unidos. O Trump hoje é presidente. Meu Deus do céu. Então, olha só como que o que eu estou dizendo encaixa. A igreja tem esse papel fundamental, não é? Então, primeiro, eu não tenho dúvidas de que Deus colocou o Bolsonaro ali como nosso presidente. Eu não tenho dúvidas. Esse homem tem a mão de Deus ali sobre ele. O pessoal pode não gostar, pode falar que ele é bruto demais, pode falar, mas não interessa. Esse é um homem honesto. E tudo que ele falou até agora, mesmo a mídia batendo em cima, teve coerência. Teve coerência. Passou um pouquinho de tempo, olha aí como é que estão as coisas. Então, eu vejo a importância da igreja, nesse momento, parar de assistir notícia que não presta. Então, isso aqui é muito importante. Aquilo que você ouvir vai direcionar suas ações, inclusive alterar seu humor. Então, você, pessoal que é da Amor e Cuidado, você que é da PIB de Marília, o meu conselho: desliga Globo, desliga essas notícias que não vão te trazer nada que... Tem gente boa, com notícia boa, trazendo atualização real e verdadeira. Se você ficar ouvindo tanta borracha, você vai ficar pessimista. Às vezes o vírus nem vai chegar em você, mas você vai morrer de depressão, você vai morrer de outra coisa, porque está permitindo essa tranqueira, esse espírito de morte entrar dentro da tua casa. Então, a Bíblia diz: eu quero trazer à memória, Filipenses 4:8, o que me dá esperança. Aliás, Filipenses 4 fala: tudo que é de louvor, boa fama, virtude, seja isso que ocupe o vosso pensamento, né? Filipenses 4:8. Então, eu quero trazer à memória o que me dá esperança, e a palavra de Deus
traz esperança para você, para esse tempo. Então, vou te falar uma coisa, você tem duas opções. A primeira é ficar o dia inteiro de pijama, dentro de casa, chorando leite derramado. A segunda, meu irmão, é você indo para a guerra. É você ser positivo, porque Deus é contigo. Porque a palavra do Senhor falou que você em Cristo é mais que vencedor e que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Então, é você fazer a sua parte, é você crer, é você ser um influenciador do bem e você fazer a diferença onde você está, em nome de Jesus. Essa é a palavra que eu tenho para o meu povo aqui e o meu conselho também para aqueles que nos assistem agora. Que palavra, hein, pastor Marcelo? Só um detalhe que eu quero dar para você que está em casa e que está nos assistindo. Eu quero dizer uma palavra que parece muito dura, mas é bem verdadeira. Se você vê um pastor, e aí eu quero falar para as ovelhas e para o pastor, se você vê um pastor ou alguém com título de pastor defendendo comunismo, marxismo, defendendo tudo isso daí, então esse pastor ou ele é um franco desconhecedor da história, ou é verde por fora e vermelho por dentro. Ou usando a linguagem bíblica, se você vê um pastor, um líder defendendo o comunismo, ou ele é um franco desconhecedor da história, ou ele é um lobo travestido de ovelha. É isso. É bem interessante, tem que Tô tomar contigo e não bastante abro, é cuidado isso. com isso. Acho que você concorda com isso, né, Marcelo? Claro, pai, porque o comunista é ateu. Então, o Mao Tse além Tung, disso, só um detalhe para quem está em casa. O sistema comunista, a nível de mundo, matou mais de 100 milhões de pessoas. Mais de 100 milhões de pessoas. E a grande maioria eram cristãos. Então, se você vê alguém defender o comunismo e se dizer cristão, eu repito, ou ele é um franco desconhecedor da história, ou ele é alguém que é um lobo travestido de ovelha. Então, comunismo matou mais gente que Primeira e Segunda Guerra juntos. Isso é um absurdo. Como é que tem gente que defende isso daí? Sabe? Não é coerente. O Mao Tse Tung matou entre 40 e 80 milhões. Por quê? Porque não tem alma. Para o comunista, o corpo é só matéria. Morreu, acabou. Então, para ele, matar um homem, uma mulher, é que nem matar uma galinha. Morreu por um propósito. Você entendeu? Como é que alguém pode defender uma coisa dessa? Não tem condições. Então, no Brasil, você vê ainda esse pessoal defendendo. Pelo amor, pera lá. Exatamente. Ou é um ignorante, não no sentido de ofensa, mas literal, porque é ignorante da história e não sabe do que está falando, vive só de discursinho que ouve por aí, ou é mal intencionado. Sabe o que está fazendo e tenta arregimentar as pessoas porque é ideológico. Né? Então, e a igreja não deve fazer política partidária, mas política cidadã, que é bem diferente. Nós não fazemos porque a igreja, pai, exato. Os conservadores. Sim. Né? A igreja ela tem seus princípios. Nós somos regidos pelos princípios da palavra de Deus, que é a família tradicional, homem e mulher, a defesa do privado, não é verdade? Então, é por isso que muitas vezes as pessoas acabam confundindo. Nós não vamos defender partidos políticos, mas a nossa linha é a linha conservadora. Aleluia. É isso aí, estamos juntos pelo Rei Jesus, pelo Reino de Deus. Pastorzão, o que é bom acaba logo, né? Vai rápido, nossa live está indo muito bem. Mas eu quero que você faça as suas considerações finais. Qual é a palavra que você quer deixar com nossos irmãos, nossos amigos? Qual é a palavra? Você já deu tanta coisa, já repartiu tanta coisa da parte de Deus, mas qual é a última palavra que você quer deixar com todo mundo para que isso possa ficar como um marco na vida de cada homem, cada mulher de Deus que nos assiste até agora? Aleluia. Eu tenho. Deixa eu compartilhar. Um texto que o Senhor colocou no meu coração. Aqui foi no começo do mês passado. Aliás, no começo desse mês. E foi muito forte. Compartilhei com a igreja. Ali os filhos de Corá, eles vão até o mestre de canto compartilhar um salmo e registrar essa canção. E ele começa ali no Salmo 42,
Ele fala: como a corça suspira pelas águas correntes, assim por ti a minha alma suspira. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei me apresentar diante da face de Deus? Aí, olha só. Então, primeiro ele fala quem ele é diante de Deus. Alguém que tem sede, alguém que anseia por relacionamento, por intimidade. Aí ele começa a falar de um problema que ele está passando. Ele não fala o problema, mas ele fala o resultado do problema. Porque ele diz assim: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: e o seu Deus? Onde é que está? Aí, versículo 4. Lembro-me destas coisas e dentro de mim se derrama minha alma, de como eu passeava com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. E aí eu fico imaginando, né, eles escrevendo, pensando no problema que estavam passando, quem sabe, por algum motivo, impedidos, né, de estar com o povo na adoração, na procissão, mas um anseio. E eu falei: meu Deus, é o povo de Deus hoje. Né? O povo de Deus chorando, quer voltar para a igreja, quer voltar para a celebração. Mas aí vem, olha só, e essa é a palavra que eu quero deixar para todo mundo agora aqui na conclusão da nossa live. A pergunta é retórica: por que você está abatida, minha alma? Olha só, por que se perturba dentro de mim? Aí ele dá o conselho, ele fala: espere em Deus, pois ainda o louvarei, a ele, meu auxílio e Deus meu. Essa resposta que você tem que dar para a sua própria alma. É onde eu tenho afirmado: declare em fé, em oração diante de Deus: está tudo bem com a minha alma. Por quê? Porque eu espero em Deus. É fruto de uma convicção, não é achismo, não é loteria, é certeza, é crer, saber que está tudo bem, porque eu sei que o Senhor está no seu alto e sublime trono e que nada foge da soberania, do controle dele, e que eu e você estamos nas mãos do Senhor. Nós estamos debaixo da blindagem do Altíssimo. E eu até brinco, né? Eu falo assim: o que de pior pode acontecer conosco? Morrer? O que Paulo fala sobre isso? Deus diz que tem alegria na morte dos santos dele, porque é fechar os olhos aqui e abrir no colo do Pai. Então, não vamos temer as coisas dessa vida, vamos nos preocupar em fazer aquilo que Deus quer que façamos nesse tempo. Então, declare a sua alma todos os dias: está tudo bem, porque eu espero em Deus e sei que o meu auxílio vem dele. Amém, amém. Que palavra, pastorzão. Eu quero te agradecer muito, 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 mas eu quero pedir para você orar por a gente. Então, quero te agradecer de coração. Nós somos tão abençoados com a tua palavra, com o teu testemunho, com a tua experiência. Amamos você com força. Ô, Né? meu Pai, Você te tem um amo lugar tanto. especial no coração. Você citou aí o pastor Carlito, e hoje eu, você, o Jeto, o Carlito, o Odilon e muitos outros, nós somos aliançados, caminhamos Amém. na mesma divisão. Graças a Deus, porque a gente se reúne mesmo online, já desses períodos já fizemos duas, temos que fazer logo a próxima, né? Se reúne online para conversar, para ver como é que o outro tá. Nós nos vimos há uma semana e pouco atrás, a gente se encontrou, Isso. né? Fomos lá no Getrão dar um abraço nele, né? E ter um tempo junto com ele. Que tempo de qualidade, que tempo precioso. E eu tenho o privilégio de ter tirado foto com você, filmagem com você antes de você ser famoso. É meu. Isso é demais, rapaz. Demais, 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 demais. Te amo, meu Eu pai. tirei foto antes, né? Tá registrado, fez filme, coloquei a data que eu era seu amigo, antes de você, esse pastor tão grande, tão referência para o Brasil. Louvado seja Deus pela sua vida. Um abraço para Ana, para Karen, para Letícia. Demais mesmo. Eu quero pedir que você ore e que você abençoe nossos amigos. Eu quero dizer a você que está nos acompanhando, ore conosco, porque você recebe da unção que você honra, você recebe da unção que você respeita. Aleluia, Pai. Vamos orar? Muito bom. Vamos orar. Deus, eu te agradeço por esse tempo tão extraordinário. Deus, todas as vezes que nos debruçamos diante da Tua palavra, dos princípios da Tua palavra, nós somos, meu Deus, a nossa alma é alimentada e a paz que excede todo entendimento toma conta do nosso coração pela convicção que o Teu Espírito
Espírito Santo derrama sobre nós. Obrigado porque não é um achismo, é uma certeza. Está tudo bem conosco porque o Senhor está no controle. Está tudo bem conosco porque o Senhor é soberano. Está tudo bem conosco porque o Senhor está, ó Deus, já no futuro. E de lá o Senhor já viu e já sabe e já declarou que somos mais que vencedores. Aleluia. Aleluia. Então, nesse momento, eu quero, ó Deus, interceder, colocar diante do Senhor toda a PIB de Marília, todas as extensões, igrejas batistas Vida Plena, que estão debaixo, ó Deus, da cobertura apostólica do pastor Domingos, que o Senhor abençoe todo esse rebanho, todas as ovelhas, todos os pastores, trazendo sobre eles, ó Deus, a sabedoria, o discernimento, a provisão, o teu favor, a blindagem do céu em nome de Jesus. Pai querido, sobre o comerciante, o comerciário, o empresário, os colaboradores, que, Senhor, venha algo do céu, portas sejam abertas, o inimigo seja rechaçado, nós os repreendemos, toda corja maligna, satânica, todo espírito de morte, todo espírito que vem para trazer prejuízo, o gafanhoto devorador, nós o repreendemos em nome de Jesus. O espírito da morte, nós o repreendemos em nome de Jesus. Por 7 caminhos se retirem, é a palavra de comando que damos no nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus de Nazaré. Sobre todos estes que nos assistem, nos ouvem neste momento, sobre a igreja Amor e Cuidado, sobre a tua igreja espalhada que está pela face da terra. Deus, nós clamamos, nós intercedemos e nós já celebramos. Deus, eu peço algo especial sobre a vida do pastor Domingos. Eu te agradeço tanto, ó Deus, pela cobertura, pela paternidade, ó Deus, através da vida dele sobre a minha vida. Senhor, a importância que ele tem hoje no cenário nacional e internacional como pastor de pastores. É uma unção apostólica que tem levado ele a agir, cuidar e multiplicar o reino. Eu te agradeço, sustenta ele, guarda ele. Deus, dê ânimo, dê força, dê visão para que ele avance muito e muito e muito mais. Obrigado por esse legado, através da PIB de Marília, através da vida do pastor Domingos, dos seus filhos, da sua esposa. Eu assim, ó Deus, te agradeço e abençoo em nome de Jesus. Amém. Amém, 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 amém. Quero agradecer a você que nos acompanhou até agora. Deus seja louvado pela sua vida. Aleluia. Muito, muito obrigado. Obrigado, pastor Marcelo, de coração. Um beijão no seu coração. Te amo com força. Estamos juntos Também pelo te reino amo de muito. Jesus, pelo reino de Deus. É você que está até agora conosco. Deixa eu só dizer uma coisa. Eu encerro sempre relembrando Salmo 91, 10. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua casa. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Pastorzão, estamos juntos. É isso aí. Te amo, paizão. Beijo. Deus abençoe. Obrigado. Deus abençoe. Tchau, Abraço. Abraço a todos vocês. Graça e paz.